sobre quando ele perseguiu os cristãos. A segunda parte é o encontro com Jesus no caminho de Damasco, porque teve um momento que mudou a jornada dele. Na minha história também teve um momento que mudou minha jornada, e é onde ele deixa de perseguir os cristãos, ele tem um encontro com Jesus, e aí no caminho para Damasco a história dele muda 180 graus, que a gente fala isso, né? 360 graus, mas aí volta você para no lugar, né? A terceira parte da história dele é o missionário do mundo dos gentios, ou seja, ele depois de convertido, ele começa a propagar a palavra para o mundo. Quarta parte do nosso episódio, onde vai falar das cartas que mudaram a história. Então, muitas das cartas que vocês conhecem na Bíblia, que às vezes vocês nem sabem que são cartas. Quando você fala Coríntios é uma carta aos Coríntios. Quando você fala Efésio, é uma carta também. Então, você tem várias cartas e Paulo escreveu praticamente todas essas cartas. E aqui tem a última parte do episódio, onde vai falar da prisão e o martírio em Roma, o final da vida de Paulo, tá? E antes de a gente começar, Rodrigo, o que você pode me dizer sobre a importância dessa história em relação à importância de outras histórias na Bíblia para a turma do Primocast? Lembrando, é uma turma investidora, empresária, quer crescer na vida, é curiosa, é inteligente. Paulo foi o maior caso bíblico de outsider que deu certo. Porque todos os outros autores da Bíblia são pessoas que já eram, de certa forma, comprometidas com a fé que eles estavam desenvolvendo. Paulo era de fora, porque ele não aceitava o cristianismo, ele era opositor ao cristianismo. Nós não temos isso. Daniel, a gente estudou Daniel aqui, era um sujeito fiel ao judaísmo, mas ele nasceu e foi assim. Ruth, que nós vimos agora, ela veio de fora para o judaísmo, mas ela não era uma perseguidora. Paulo não, ele era perseguidor. Não temos nenhum outro caso da Bíblia de alguém que era tão antagônico ao movimento e abraça. E uma vez que ele abraça, Paulo se torna o principal sistematizador da igreja cristã e da doutrina cristã da época do Novo Testamento. 75% do Novo Testamento foi escrito por Paulo. Caramba, 75% do Novo Testamento foi escrito por ele. Então, o sujeito, outsider, né? Do outsider, o camarada que veio de fora, o impossível, aquele que ninguém imaginava. E nós vamos revelar hoje que Paulo tinha todos os motivos humanos para nunca mais querer pisar numa comunidade cristã, porque ele foi rechaçado pelos próprios discípulos de Jesus. Mas isso não o fez desanimar. Então nós vamos aprender coisas com Paulo, não apenas para o sentido bíblico do seu desenvolvimento, do que ele sistematizou, ensinou, pregou, que esse é o ponto principal, mas também como lições de vida. O que Paulo nos ensina com relação à perseverança, a ter um objetivo, a ter um alvo e correr para esse alvo